4 atitudes de líder que irão te promover para gerente. Bom, antes de eu explicar quais são essas 4 atitudes de líder, eu gostaria de dizer a você que toda quinta-feira, às 19 horas, nas minhas redes sociais, eu posto conteúdo ensinando você os atalhos para você ser promovido para gerente. Então, se você não me segue ainda, peço que me siga logo, acompanhe aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua promoção para gerente. Então, se você quer, de fato, ser promovido para gerente, você tem que mostrar para a empresa que você merece realmente ser gerente. E para isso precisa mostrar para a empresa que você já é um líder, que você já tem atitudes de um verdadeiro líder, certo? Não adianta só você conhecer, não adianta você só saber o que precisa para ser promovido para gerente. Você precisa ter atitudes que de fato evidenciem isso, que mostrem que você realmente sabe o que faz, que você coloque em prática o que você aprendeu e realmente seja promovido para gerente porque você sabe fazer, sabe implementar. E não porque você tem um currículo bacana, e não porque você estudou determinado assunto, certo? Quando eu falo de atitudes, é porque você precisa implementar mesmo. De nada adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui, você assistir minha aula e você não colocar em prática o que eu vou falar aqui para você. Então, primeira atitude de líder que você precisa implementar são atitudes de líder que você... voltando aqui. Então, primeira atitude de líder que você precisa implementar é a atitude de líder que demonstre que você sabe se relacionar, ou seja, a atitude de líder do relacionamento. Então, eu vou citar aqui 3 ações, 3 atitudes que você precisa ter no seu dia a dia para mostrar que você sabe se relacionar, tá bom? Então, primeiro, ajude sempre. Ajude sempre que você puder os seus pares, ajude sempre que você puder treinar uma pessoa, orientar uma pessoa dentro do time em que você trabalha. Essa atitude de líder já mostra que você sabe fazer o papel de um gerente, porque o papel de um gerente é orientar, é treinar, é ensinar as pessoas, motivar as pessoas a alcançarem resultados melhores. Então, se você já estiver fazendo isso, você já está disparando o gatilho mental da autoridade, mostrando realmente que você já tem autoridade de um verdadeiro líder e assim você será promovido para gerente. Então, essa atitude de treinar as pessoas, de orientar, de ajudar as pessoas, não estou dizendo para você fazer o trabalho pelas pessoas, mas se a pessoa te pedir uma ajuda e não for atrapalhar a sua rotina, você ajude de fato, porque eu tenho certeza que você vai mostrar para o time que você tem potencial para se tornar gerente e vai mostrar para o seu gestor também. Bom, o relacionamento com a chefia. Você precisa ter uma relação de confiança, certo? Então, tenha atitudes no seu dia a dia que demonstram que o gestor pode confiar em você. E como é, Lucas? Que atitudes são essas? Então, a dica que eu dou é você gerar valor para a empresa, entregar resultado. Então, à medida que você gera valor e entrega resultado, o gestor vai confiando mais em você, vai lhe passando problemas mais complexos para você resolver, desafios mais complexos para você poder resolver. Então, à medida que você for entregando valor para a empresa, gerando valor, alcançando os resultados, a sua relação com a chefia vai aumentando a confiança e provavelmente também a probabilidade de você ser promovido para gerente, do seu gestor lhe indicar para uma função gerencial dentro da empresa também aumentará. Então, fica aí a dica, ajude sempre, tenha uma relação de confiança com a chefia e muito cuidado com as amizades. Então, se você anda dentro da empresa, tem amizades com pessoas que estão criticando a empresa, que estão falando mal do chefe, que dizem que o ar-condicionado é ruim, que o computador é ruim, que a cadeira é ruim. Se você anda com gente que anda criticando, que gente que só reclama dentro da empresa, você vai ter a sua imagem atrelada a esse tipo de pessoa, certo? Então, muito cuidado com seus relacionamentos. Busque ter relacionamento com pessoas que realmente querem crescer dentro da empresa, com pessoas que podem lhe ensinar coisas novas dentro da empresa. Busque ter um ciclo de amizades, um ciclo social dentro da empresa, com pessoas que realmente vão lhe ajudar a crescer.
O seu chefe é uma pessoa que pode lhe ajudar a crescer, porque ele já chegou lá. O seu gestor, ele já foi promovido para gerente. Então, ele sabe também o caminho. Então, muito importante você ter uma relação de confiança com o seu gestor. Se for uma relação de amizade, ótimo. Mas não busque ter uma relação de amizade com o gestor apenas no interesse. Então, tem que ser algo realmente verdadeiro, tá bom? E aqui eu vou dar dica de alguns filmes que você pode estar assistindo, filme ou série, para que você entenda melhor como funciona uma relação dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma equipe, como é que ela deve funcionar ou como é que ela não pode funcionar. Então, o primeiro exemplo que eu dou aí não é nem um filme, é uma série, Suits. Então, perceba a relação de líder e liderado entre os dois personagens aí, Harvey Specter e Mike Ross. Eles têm uma relação de respeito muito grande, mas Mike é o liderado e Harvey é o líder. Então, Mike sempre tem uma relação de respeito, mas ele busca realmente gerar muito valor, entregar muito valor, solucionar muitos problemas para que ele possa, enfim, ser notado e possa crescer dentro do escritório de advocacia que ele trabalha. Então, perceba essa relação de líder e liderado, muito interessante, é realmente um bom exemplo a ser seguido, chama-se Mike Ross. É esse aí da gravata vermelha. E um exemplo de como não deve se comportar é um filme aí, O Jogo da Imitação. Então tem um personagem que ele é realmente um gênio, ele é realmente diferenciado, mas ele não sabe trabalhar em equipe, ele acaba sendo muito prepotente e ele só consegue melhores resultados quando ele entende que se ele trabalhar em equipe, ele vai conseguir ir mais longe, tá bom? Então, uma série e um filme que dão uma dica muito bacana mesmo para você entender melhor sobre relacionamento em equipes, em ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que se você assistir essa série, assistir esse filme com esse olhar do relacionamento, de criar uma relação de confiança com a chefia, de saber com quem você tem que ter amizade dentro do ambiente de trabalho, eu tenho certeza que você vai conseguir ter as atitudes de líder certa e conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Vou tomar uma água aqui que a garganta secou. Bom, vamos lá. Então, você precisa também ter atitudes de líder que demonstrem que você tem inteligência emocional. E o primeiro de tudo é saber suportar a pressão. Gente, gestor, ele tem que saber suportar a pressão. Não adianta. O gestor ele vai ser cobrado por meta, ele vai ser cobrado por resultado, ele vai ser cobrado por solução de problemas, ele vai ser cobrado por tudo, certo? Então, se você não souber suportar a pressão, se você, nas suas atitudes no dia a dia, quando você passa por algum momento de adversidade, você começa a reclamar, você começa a falar mal da empresa, você desmotiva, por exemplo, vê alguém ser promovido, e aí você fica com aquele sentimento de injustiça, era para ter sido eu, e acaba desmotivando, acaba indo dizer desaforo para o chefe. Tá faltando inteligência emocional. Você precisa saber suportar pressão, você precisa saber superar a adversidade dentro da empresa. O seu colega foi demitido, felizmente foi necessidade da empresa. Então nada de ir lá para o seu gestor reclamar que o colega foi demitido. Aconteceu, certo? Claro, dê apoio para o colega que você puder, mas você precisa ter inteligência emocional para saber superar esse momento, superar os momentos difíceis e continuar gerando valor de forma estratégica para a empresa, tá bom? Outra atitude de líder que você precisa ter é não se importar com os outros. Então, quando você estiver buscando uma gerência, muita gente vai falar muita besteira no seu ouvido. E gente que nunca foi gerente vai dizer que você agora só dá atenção para a empresa, vai reclamar que agora você já não vai mais para aquelas festinhas, para aquele happy hour, vai ficar no seu juízo dizendo que ser gerente não é para você, você não vai saber suportar a pressão. Não dê ouvido para ninguém, certo? Foque no seu objetivo, foque nas coisas que lhe dizem que vão ajudar você a ser promovido. Apenas isso. Então, no momento que você demonstrar interesse, que você tiver um engajamento grande dentro da empresa, que você estiver motivado ali na busca para ser promovido a gerente, as pessoas vão perceber a sua vontade e vão tender a ficar dando opiniões que muitas vezes não é nem por maldade, certo? Mas são opiniões que você deve descartar e não deve prestar atenção. Tem inteligência emocional para se manter no caminho e manter o seu foco, que é
ser promovido para gerente. Bom, você precisa ter inteligência emocional também para fazer o que tem que ser feito, tá bom? E quando eu digo isso, porque muitas vezes as decisões dentro da empresa elas não são fáceis, elas são decisões difíceis, às vezes você não é nem um gerente, mas a decisão cai para você, e aí às vezes você é um líder de uma equipe, tem que demitir um colaborador, tem que substituir um colaborador que não tá atendendo, às vezes essa decisão vai cair para você, mesmo você não sendo o gerente. Então, nesse momento, você precisa ter inteligência emocional sempre para fazer o que tem que ser feito. Bote isso na sua mente. Se você quer ser promovido para gerente, nada de ficar desviando o foco, nada de ficar dando jeitinhos para as coisas. Faça o que tem que ser feito, foco em ser promovido para gerente, que eu tenho certeza que se você tiver foco, com inteligência emocional, você vai conseguir superar todos os desafios que vão vir pelo caminho, tá bom? E filmes que demonstrem aí, que falam muito sobre inteligência emocional, tá bom? Então tem 3 filmes aí fantásticos. O primeiro filme chama-se Whiplash e o segundo filme que eu vou falar aí, O Diabo Veste Prada. Eu tô falando logo dos 2 filmes ao mesmo tempo, porque nos 2 filmes mostram ali a figura de 2 gestores muito duros, muito exigentes, muito carrascos, e os liderados eles precisam realmente superar-se, eles precisam realmente, digamos, fazer das tripas coração para conseguir superar a expectativa, superar não, para conseguir atender a expectativa dos seus líderes. Então são filmes fantásticos, se você assistir com esse olhar, você vai entender que realmente você precisa ter inteligência emocional para superar os desafios e ao invés de reclamar no momento de adversidade, você vai buscar realmente entender o momento da empresa e tentar de alguma forma melhorar para poder ajudar a empresa. O terceiro filme chama-se O Resgate do Soldado Ryan, um filme fantástico. E quando eu digo que você tem que fazer o que tem que ser feito, esse filme é um ótimo exemplo. Então, o filme conta a história aí de uma mãe que ela mandou 3 filhos para a guerra, e 3 filhos dela foram para a guerra, na verdade não foi ela que mandou, eles foram convocados para a guerra, e aí ela perdeu 2 filhos. E aí o terceiro filho estava num ambiente já de guerra muito hostil, e esse rapaz da foto aí, um capitão, ele recebeu uma missão de ir resgatar o Ryan, porque essa mãe já tinha perdido 2 filhos, não poderia perder o terceiro. E aí no momento que esse capitão ele recebe essa ordem, a equipe toda dele reclama. Nossa, a gente está indo para um lugar muito hostil, um lugar de um risco muito alto, está botando a vida de várias pessoas em prol de uma única pessoa. E aí o capitão, ele realmente faz o que tem que ser feito. Ele diz, não, a ordem é essa e eu vou lá executar essa ordem. E ao decorrer do filme, ele realmente cumpre a ordem que ele recebe com muito afinco e com muito empenho. Filme fantástico, uma história muito bonita mesmo. E quando eu digo que tem que, você tá ali e tem que fazer o que tem que ser feito, esse filme vai lhe ensinar muito sobre isso, muito mesmo. Como ter inteligência emocional para fazer o que tem que ser feito, tá bom? Então, inteligência emocional é crucial se você quiser ser promovido para gerente. Bom, outra atitude de líder são atitudes de líder que demonstram que você tem uma imagem adequada. Então, se você quer realmente ser promovido para gerente, você tem que passar a imagem correta, tá bom? E eu vejo muita gente mostrando para a empresa, passando a imagem para a empresa de que são bons executores. E ao invés de passar a imagem para a empresa de que são verdadeiros líderes, certo? Então, se você quer ser promovido para gerente, passe a imagem de gerente. Como eu disse, muita gente quer ser promovido para a empresa, aí às vezes vai entregar uma atividade para o chefe, e aí ao invés de se comportar como gerente, se comporta como líder, se comporta como executor. Como assim? Entrega o relatório para o chefe e diz para o chefe, chefe, para fazer esse relatório eu usei a fórmula do Excel,
A, B, C, D e tal, ou seja, está explicando como fez. Os gestores da empresa, eles não estão nem um pouco se lixando como é que você executou a missão, certo? Como é que você executou, como é que você fez aquele relatório. Agora, se você entrega o relatório e diz, ó, eu analisei os dados do relatório, percebi que as vendas caíram nesse mês e eu acho que a gente pode fazer isso e isso e isso para as vendas melhorarem. Opa, aí você já está mostrando e passando uma imagem de líder. Por quê? Porque você analisou as informações e realmente viu que o que pode ser feito para poder gerar valor de forma estratégica para a empresa. Então, não mostre para a empresa que você é um bom executor, não é isso que vai te promover para gerente. Você precisa executar porque você precisa fazer o seu trabalho, isso é fato, não tem jeito, você precisa garantir o seu emprego, mas se você quer ser promovido para gerente, tem ações, tem atitudes que mostrem que você realmente tem potencial para se tornar gerente, tá bom? Muito cuidado com suas ações fora da empresa. Muitas pessoas cometem deslizes nas redes sociais, então usam redes sociais apenas para postar bebedeira, para postar farra, para postar coisas que vão atrapalhar a sua promoção para gerente. Ah, Lucas, mas é minha rede social, ninguém tem nada com isso. Bom, gente, você é avaliado, se você quer ser promovido para gerente, você vai ser a cara da empresa. E a cara da empresa, ela precisa também ter cuidado com a sua imagem. E você é avaliado o tempo todo pelos seus gestores, dentro da empresa, fora da empresa, nas redes sociais, todo lugar que você vai, você é avaliado. Isso é fato. Não dá para separar a sua imagem pessoal da sua imagem profissional, certo? Então, muito cuidado com redes sociais, muito cuidado com eventos que você for fora da empresa. Ah, vai para um happy hour com os gestores. Cuidado com o que vai falar, cuidado com a quantidade de bebidas que você vai ingerir, para não fazer besteira. Então, muito cuidado com esses momentos fora de empresa para não passar uma imagem inadequada. E ética é algo que você não pode negociar, você tem que passar sempre uma imagem de uma pessoa íntegra, certo? Integridade é tudo. Ou seja, como é, Lucas, que eu mostro que eu sou uma pessoa íntegra? A prática, ou seja, o que você faz do seu dia a dia tem que estar alinhado com o seu discurso e o seu discurso tem que estar alinhado com o que você faz. Então, nada de ter um discurso dentro da empresa que, sei lá, as pessoas não podem usar as ferramentas da empresa para fins pessoais. E depois você vai e usa as ferramentas da empresa para fins pessoais. Então, o discurso e a prática não estão batendo, você está mostrando aí que está faltando integridade, tá bom? Então, muito cuidado com sua imagem mesmo, zele por ela, porque é o bem mais precioso que você tem, a sua imagem, e se a sua imagem for manchada, dificilmente você vai conseguir ser promovido para gerente. E aí, dois filmes fantásticos, um filme é o filme Invicto, ele conta a história aí de Mandela, do relacionamento de Mandela e um capitão aí de time de rugby, um filme fantástico, mas eu queria que você prestasse atenção na imagem de Mandela. Queria que você prestasse atenção o quanto que Mandela é alinhado com o seu discurso, quanto que as suas ações são alinhadas com o seu discurso de querer unir o país. Então, Mandela tem atos. Ele ficou muito tempo preso, né, preso por brancos, e ele tem atos o tempo inteiro que mostram que ele quer unir o país. Ele poderia boicotar diversos brancos, porque agora ele era o presidente, mas não. Ele realmente traz os brancos para próximo dele para poder fazer uma nação única, mesmo ficando tantos anos preso. Então é um cara fantástico, o filme mostra isso. E se você assistir esse filme com esse olhar de integridade, de ter o discurso alinhado com a prática, você vai aprender muito com Mandela nesse filme. E outro filme muito importante, chama-se Prenda-me se for capaz. É um filme que você vai perceber o tamanho do poder da sua imagem, certo? Então, conta a história aí, uma história até real, de um rapaz que ele se passa por diversas profissões, ele exerce diversas profissões, apenas por vestir a roupa, apenas por se portar como determinado profissional, acaba recebendo o salário desses profissionais. Mas eu queria que você assistisse o filme vendo o quanto que as pessoas dão atenção para a imagem. Então, se você passar a imagem correta, a imagem de um líder, você vai ser visto como um líder e você vai ser promovido para gerente, tá bom? Então, imagem é uma atitude
muito importante. Você precisa trabalhar no seu dia a dia com atitudes que demonstrem que você tem uma imagem que realmente é de um verdadeiro líder. E, por fim, não menos importante, organização. Você precisa manter o seu ambiente de trabalho organizado, certo? Se você quer ser promovido para gerente, você vai precisar manter todo o ambiente de trabalho organizado, o seu e o dos colaboradores. Se você não consegue manter o seu ambiente de trabalho organizado, então, se sua mesa já é cheia de papel velho, que não serve para nada, é cheia de documento lá que nunca vai usar, e o gestor chega na sua mesa e já vê tudo isso, ele está vendo que você é desorganizado, ele está vendo que você não consegue nem organizar a sua mesa. Então, o seu ambiente de trabalho tem que estar organizado, sim, para que você passe a imagem adequada, a imagem de alguém que realmente sabe se organizar, sabe planejar o seu dia a dia, certo? Para poder você ser promovido. O pensamento é esse. Se você não consegue organizar o seu ambiente de trabalho, como é que você vai manter todo o time organizado? Então, pense dessa forma, que se você não pensar assim, se você pensar, não, vou ser promovido a gerente porque eu sou bom tecnicamente, porque eu sou demais, porque eu faço isso. Não, tem que ser promovido para gerente porque você cumpre uma série de requisitos para ser promovido, certo? Então, manter o ambiente de trabalho é muito importante para você passar uma imagem adequada à sua. E você precisa também saber organizar as suas atividades, definir as prioridades, para que você não fique ali apagando incêndio e descumprindo os prazos que o gestor determina para você. Então, muito cuidado com as atividades que você recebe, você precisa saber organizar ela por prioridades. Se você não souber definir prioridades, vá conversar com o seu gestor, que ele vai definir as prioridades para que você possa fazer as entregas aí adequadas e superar as expectativas do seu gestor, mostrando que você é organizado. E aí, sobre organização, se você assistir a série Suits lá para ver o Harvey Specter e o Mike Ross, presta atenção nessa moça aí, ó. Ela é a secretária do Harvey Specter, o nome dela é Donna Paulsen, um exemplo de organização, um exemplo de pensar na frente, de saber definir prioridades. Realmente é uma secretária fantástica. E só de você ver ela atuando como secretária, você vê a eficiência, você já percebe que aquele papel que ela está exercendo ali é muito pequeno para ela, que ela merece muito mais, pela forma como ela conduz o trabalho dela. Perceba isso daí na série. Se você assistir a série com aquele olhar de aprender sobre relacionamento, assista também prestando atenção sobre como organizar o ambiente de trabalho e organizar suas prioridades, tá bom? Então, fica a dica aí, atitudes de líder para você ser promovido para gerente. Então, se você quer ser promovido para gerente, você precisa disparar o gatilho mental da autoridade. Os gestores da empresa precisam lhe ver realmente como alguém que tem autoridade de líder, alguém que realmente está entregando muito, alguém que está em outro nível, e o salário, por enquanto, está aqui, que o salário, uma hora, ó, vai chegar, tá bom? Então, fica aí a dica. Se gostou do conteúdo, compartilha com quem você conhece, compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer um pouco mais sobre atitudes de líder, que eu tenho certeza que você vai ajudar alguém a acelerar a sua promoção para gerente também. Valeu, fica aí a dica e um forte abraço.